Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, começam hoje as inscrições para a primeira etapa do Revalida 2023. A prova vai ser aplicada no dia 5 de março em 7 capitais e no Distrito Federal. Já estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, o Revalida 2023. Os interessados em participar do exame têm até o dia 20 para se inscrever por meio do sistema Revalida. O valor da taxa é de R$ 410, devendo ser paga até o dia 26 por guia de recolhimento da União. A prova deve ser aplicada no dia 5 de março em Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. Segundo o INEP, podem participar do exame profissionais brasileiros ou estrangeiros em situação legal no Brasil que têm um diploma de graduação em medicina expedido por instituição de educação superior estrangeira reconhecida no país de origem ou órgão equivalente. O exame é composto por uma etapa teórica e outra prática, que abordam as 5 grandes áreas da medicina. Quem for aprovado na primeira etapa fica apto à avaliação na prática. O Revalida tem por objetivo subsidiar a revalidação no Brasil do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. O exame avalia as habilidades, competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde. O valor total exportado pelo Brasil em 2022 cresceu cerca de 20% e o valor importado foi de 24,3%, maior do que o registrado em 2021. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O superávit na balança comercial do país fechou o ano em 61 bilhões e 800 milhões de dólares, superior aos 61 bilhões e 400 milhões de dólares de 2021. Segundo a FGV, o saldo em novembro e em dezembro surpreendeu com a melhora das vendas para a China, com destaque para a agropecuária. O superávit do setor extrativo caiu e o déficit da indústria de transformação aumentou. Para este ano, o Instituto projeta um menor crescimento da economia mundial, com taxa de expansão do Brasil abaixo de 1% e redução tanto nas exportações como nas importações. No cenário internacional, o crescimento mundial pode ser afetado positivamente pelo relaxamento da política de Covid-0 na China, que projeta crescimento de 5% em 2023. Na União Europeia, a crise energética pode levar a um menor crescimento. A principal contribuição para o aumento nos valores do comércio exterior foi a variação dos preços, com aumento de 13,7% para as exportações e de 21% nas importações, na comparação de 2022 em relação a 2021. Em volume, a exportação cresceu 4,4% e a importação subiu 2,7%. O governo federal anunciou o programa de busca ativa no Bolsa Família. A iniciativa vai analisar beneficiários para detectar irregularidades em cadastros e trazer quem precisa para receber o benefício. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou o programa Busca Ativa, que pretende atualizar o cadastro dos beneficiários do Bolsa Família. Segundo Dias, a iniciativa foi autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deve ser realizada em parceria com estados e municípios, por meio do repasse de recursos para viabilizar a operação. A integração é para retomar o pacto com todo o Sistema Único da Assistência Social. Segundo o ministro, a atualização tem como objetivo trazer quem precisa para a lista de beneficiários.
Ele afirmou que são pessoas de todas as regiões do Brasil que têm direito ao Bolsa Família, mas ficaram de fora. O programa ainda vai mapear as famílias que têm crianças de até 6 anos. Estas famílias devem receber, a partir de março de 2023, o adicional de R$ 150 por criança. Segundo o ministro, a previsão é que já em fevereiro tenha condições de atualizar o cadastro e usar o novo Bolsa Família. E a partir do mês de março, deve começar o pagamento já acrescido dos R$ 150 por criança de até 6 anos. E, ao mesmo tempo, a busca ativa deve verificar 10 milhões das 40 milhões de famílias inscritas na base cadastral do Bolsa Família, o chamado CadÚnico, que tem indícios de irregularidades. E nos destaques internacionais, olha só que alarmante. A quantidade de jornalistas assassinados no mundo em 2022 teve um expressivo aumento de mais de 50% em relação a 2021. A maioria das mortes foi registrada na América Latina e no Caribe. Os dados foram divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A entidade informou que a média de assassinatos havia caído para 58 entre 2019 e 2021, depois de 99 casos terem sido notificados em 2018. A Unesco especifica que os profissionais foram executados por noticiar principalmente sobre o crime organizado, a ascensão do extremismo, a corrupção e os crimes contra o meio ambiente. A quantidade de jornalistas assassinados em países em conflito também teve aumento. Foram 23 em 2022 contra 20 em 2021. 10 desses comunicadores morreram na Ucrânia, que trava uma guerra contra a Rússia desde o fim de fevereiro do ano passado. A entidade disse ainda que quase 90% dos homicídios de jornalistas continuam impunes e que aproximadamente metade dos profissionais mortos não estava trabalhando no momento dos ataques. E vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. A Rússia negou a responsabilidade no bombardeio contra um prédio residencial em Dnipro, no leste da Ucrânia, no último domingo. O número de mortos chegou a 40 e pode aumentar em um dos piores ataques desde o início da guerra. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, mencionou uma tragédia e apontou para a possibilidade de um míssil de defesa aérea ucraniano ter caído sobre o prédio. Mais de 30 pessoas ainda estão desaparecidas e há 75 feridos. A Suécia, que ocupa a presidência rotativa da União Europeia, afirmou nesta segunda-feira que o ataque constituiu um crime de guerra. O ataque ao prédio residencial em Dnipro faz parte de uma campanha de bombardeios regulares que Moscou começou em outubro contra a infraestrutura de energia da Ucrânia. No sábado, o Reino Unido prometeu fornecer nas próximas semanas 14 tanques Challenger 2 para a Ucrânia, o que vai fazer do país o primeiro a enviar este tipo de equipamento pesado. Diante das promessas, o porta-voz do Kremlin garantiu que todos esses veículos blindados vão ser queimados. E na Ucrânia, a alegria, a imaginação e os sonhos dos mais jovens são ofuscados pela destruição. Mas para Eva, uma ginasta ucraniana de apenas 9 anos, o desejo de vencer uma Olimpíada fala ainda mais alto. Nos momentos de paz na capital Kiev, a jovem atleta retoma os treinos para recuperar o tempo perdido. A jovem atleta Eva tem apenas 9 anos. Ela vive no meio da guerra na Ucrânia há 10 meses, mas o seu sonho permanece inabalável. Faço ginástica há 4 anos e quero ser campeã olímpica. Todo ginasta quer isso. Kiev é regularmente bombardeada com mísseis, mas enquanto a sirene não aponta perigo de ataques, Eva retorna ao tatame para recuperar o tempo perdido. A guerra mudou a vida de todos na Ucrânia. E para a pequena ginasta, seus companheiros de equipe e sua treinadora também impôs obstáculos que antes não existiam no treinamento. Desde outubro, os bombardeios russos têm como alvo infraestruturas essenciais. De acordo com as Nações Unidas, os ataques deixam cerca de 7 milhões de crianças sem eletricidade, aquecimento ou água corrente. O primeiro dia da guerra foi o pior dia da minha vida. A gente acordou em pânico porque tinha uma sirene aérea e você não tem ideia do que fazer.
despertar medo. Что делать страшно и не хочешь, Não queríamos nem levantar, porque não sabíamos o que fazer. понимаешь, что делать. O contexto de guerra é complicado para as crianças suportarem. De acordo com o balanço das autoridades ucranianas, mais de 400 morreram desde o início da invasão. Estimativas da ONU indicam que mais de 2 milhões de crianças fugiram para o exterior e 3 milhões foram deslocadas internamente entre fevereiro e junho de 2022. Enquanto isso, Eva e seus companheiros seguem firmes com a chama da esperança acesa para o futuro. Muito triste tudo isso. E os inocentes são os que mais sofrem. No próximo mês, a guerra completa 1 ano. Vamos torcer para que tudo termine bem. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.